até é um jargão seu, né? Papo reto e bem direto ao ponto. Não adianta a gente ficar reclamando, falando. Cara, qual é a solução? Bom, três meses passaram, a gente tem uma cidade ou um estado, um país, talvez não, um país cada vez mais punido com mazelas e mazelas e mazelas, uma empregabilidade que cada vez mais vai indo pro buraco, e você tem o Instituto que eu vi lá outro dia, cada vez dá mais oportunidade. Como é que tá o Instituto? Conta pra gente aí. Perfeito, Bruno. Eu costumo dizer que papo reto não faz curva, né? Eu acho que a gente precisa ser muito objetivo para falar as coisas, ser muito claro, muito transparente e muito direto, né? Eu, como empresário há mais de 28 anos, eu sou muito resoluto em resolver problemas. E, obviamente, que com relação à minha cidade, ao meu estado, eu também não poderia ser diferente. Então, a gente teve aí o efeito catastrófico da pandemia e também, não só da pandemia, mas de uma gestão também que não foi competente para saber enfrentar a pandemia, o que ocasionou no maior índice de desemprego da história do país. E com isso, obviamente, o crescimento da miséria, da violência, porque eu falo que uma coisa está sempre ligada à outra, né? A gente tem um efeito dominó. Quando você mexe com a economia, quando você mexe com empregabilidade, você acaba transferindo o problema para outros setores, como a segurança, enfim, como outros setores vitais para a nossa sociedade. Então, na verdade, eu desenvolvi durante a pandemia e criei o Instituto João Diniz, que é uma escola de capacitação profissional rápida, onde eu dou cursos de 18 horas dentro dos meus restaurantes e dou cursos para as pessoas aprenderem um ofício, né? E o ofício que eu escolhi é o que mais absorve mão de obra, que é o setor de gastronomia, de bares e restaurantes, né? Hoje esse setor no Rio de Janeiro é responsável por 69% da geração de empregos e também é a porta de emprego do carioca, né? Do morador do estado do Rio de Janeiro. Então eu dou aulas de garçom, garçonete, de barman, de ajudante de cozinha, de ajudante de sushi, de Excel, é um curso também que visa a parte administrativa, serviço avançado do vinho e gerência e liderança. São cursos que eu, como falei, são cursos rápidos, porque quem está desempregado precisa aprender o básico o mais rápido possível para poder ser absorvido efetivamente. Então eu dou uma aula de empresário, o que o empresário precisa ensinar para que aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico daquele movimento, ela aprenda para poder, pelo menos, ser absorvida pelo mercado e, obviamente, depois ela desenvolver uma técnica mais apurada, né? No curso rápido, eu não vou criar nenhum sommelier no serviço avançado do vinho, nem nenhum garçom, nenhum maître, mas a gente vai dar todas as ferramentas para ele entender como ele faz como ele faz um currículo, como ele se comporta numa entrevista de emprego, para ele ser bem-sucedido e conseguir ser absorvido, como ele entende o que é uma empresa, o que é representar uma empresa. Ou seja, eu passo para as pessoas o que eu gostaria de receber quando eu fosse absorver ou contratar um profissional. E depois, obviamente, que a gente parte para a parte técnica. A turma de sushi vai para a parte de sushi, de cozinha, de barman e de serviço avançado do vinho e de garçom e garçonete. E Excel vai para uma aula que a gente faz online. Então, com isso, a gente facilita a vida das pessoas que, infelizmente, aí é o que eu falo, a gente tem que ser muito realista. As pessoas vão ter muito pouco acesso ao terceiro grau, né? Então, mal a população tem acesso ao segundo grau. A gente tem, infelizmente, um sistema de educação muito falho. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas para elas poderem ter um emprego, né? O que eu falo que emprego é dignidade. Pessoa que não tem emprego, ela não consegue se sustentar. Então, eu criei uma ferramenta efetiva dentro das minhas empresas, onde eu contrato os professores, que são técnicos para esse movimento, e a gente consegue formar bastantes profissionais e linkar uma agência de empregos que eu criei também, junto com o setor produtivo, também tudo gratuito, para a gente poder linkar essas pessoas que estão capacitadas às empresas e ao mercado que está absorvendo mão de obra.